O meu coração triunfará, de Miriana Soldo. Dia 24 de junho de 1981. Estou morta ou viva? Foi o que me perguntei a mim mesma quando vi pela primeira vez a formosa mulher no topo da colina. O meu coração estava tão agitado que mal identificava uma emoção, já outra a substituía. Belisca-te, dizia a mim mesma, deves estar a sonhar. Naqueles primeiros momentos frenéticos, não me atrevia a aproximar-me da mulher. A uma distância de 100 metros ou mais, era difícil distinguir o seu rosto. Mas podia ver-se que tinha um vestido azul cinza e segurava algo em seus braços. Percebi que esse algo em seus braços era uma criança. Uma mãe nunca teria subido por aquela colina com uma criança nos braços, pensei. Olhava demasiado absorta a mulher para poder aperceber-me do que acontecia à minha volta, embora recorde vagamente outras crianças ao nosso lado. Um menino chamado Ivan levava algumas maçãs e quando viu o que estava a acontecer, deixou-as cair e fugiu. Vitka, quando se juntou a nós, sentiu um terror tão grande que atirou as sapatilhas e desatou a correr. Ivanka e eu olhámo-nos quando Vitka fugiu. Sem dizer uma palavra, descemos pelo caminho. Entrei derrompante na casa do meu tio, gritando: "Creio que vi a Nossa Senhora." A minha avó Gela, que estava sozinha, olhou para mim espantada. Observou-me por um momento. "Deixemos a Nossa Senhora ficar onde ela está, no céu. Pega no terço, vai para o teu quarto e reza a Deus." Estava demasiado agitada para explicar à minha avó que eu realmente tinha visto alguma coisa. Então, fiz o que ela me mandou fazer. Fui para o meu quarto e rezei. Passados instantes, deixei de tremer, mas nessa noite não consegui dormir. Todas as vezes que fechava os olhos, via a mulher da colina. Tinha a certeza de que era Nossa Senhora, mais pelo que sentira do que pelo que tinha visto. Não era, porém, suposto a Virgem Maria estar no céu? Procurei na minha memória algo que me ajudasse a entender aquilo que tinha testemunhado. Até aquele momento, nunca imaginara que uma pessoa na Terra pudesse ver a Gospa, nome croata para a Santíssima Virgem Maria. Nunca tinha ouvido falar de aparições e tinha para mim que era a primeira vez que ela aparecia a alguém. Na Jugoslávia comunista, os livros religiosos chegavam por contrabando, pelo que o nosso conhecimento de milagres estava limitado às homilias dos nossos sacerdotes, que estavam sempre conscientes de poder haver espias do governo nos bancos da igreja. Os sacerdotes sabiam que qualquer coisa que fosse interpretada como um ataque ao regime poderia mandá-los para a prisão ou algo pior. Nós praticávamos a nossa fé quase secretamente, embora a maioria dos nossos vizinhos soubessem que éramos católicos. Era impossível esconder as nossas crenças. Durante a minha fase de crescimento, não era excepcionalmente devota ou piedosa, mas sempre tive fé. Como outros católicos, sentia uma grande veneração pela Virgem Maria, mas tinha uma relação mais profunda com Jesus. Falava com ele com frequência. Com a minha fé infantil, pensava que Jesus era um irmão mais velho, a quem eu poderia confiar qualquer pequena preocupação, desde as lutas do parque aos difíceis exames da escola. Colocava-lhe também perguntas sobre a vida, especialmente uma que estava constantemente na minha cabeça: por que é que as pessoas tinham de sofrer?
Desde muito tenra idade, comecei a sentir uma grande compaixão pelas pessoas que sofriam. Se via uma pessoa doente ou necessitada, eu chorava. Perguntava-me constantemente por que é que um Deus amoroso permitia o sofrimento. Os adultos diziam-me que, em vez de preocupar-me com coisas tristes, deveria divertir-me e ser feliz como as outras crianças. Todavia, como poderia ser eu feliz quando alguém estava a sofrer? A minha mãe já estava consciente da minha sensibilidade quando comecei a esconder-me durante a primavera de 1981, e isso preocupava. A minha insistência em passar todo o verão em Medjugorje aumentava a sua preocupação. Tens algum livro de orações que eu possa ler? Perguntei-lhe uma noite. Um livro de orações? Disse. Por quê? Não sei. Eu sinto que devo orar. Ela hesitou, mas foi ao seu quarto e voltou com um livro de orações do seu casamento. Isto é tudo o que tenho, disse. Os livros de oração eram raros na Jugoslávia. Os comunistas opunham-se à impressão e importação de material religioso. No entanto, para manter a tradição, permitiam que cada casal tivesse um livro de oração no seu casamento. Os meus pais conservavam o seu bem cuidado. Retirei-me para um lugar isolado e li-o atentamente. Senti como se me tivessem dado um tesouro inestimável. O meu coração enchia-se de alegria com cada oração que recitava. Na outra parte do apartamento, a minha mãe estava deitada na cama, cheia de ansiedade. Para ela, o meu comportamento estranho era uma espécie de presságio. Ela chorou a noite inteira, convencida de que alguma coisa estava prestes a acontecer-me. E tinha razão. Aconteceu alguma coisa.